Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando da LFBR, Climatização e Elétrica, e hoje nesse vídeo nós vamos responder algumas perguntas do pessoal que é inscrito no canal e tem algumas dúvidas. Então a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas que não é só uma pessoa que tem, várias pessoas têm. Então vamos lá, eu separei 10 perguntas aqui e a gente vai responder essas perguntas agora, tá? Eu tô com o celular da minha esposa aqui, é dourado, o meu é cinza, tá, gente? Mas só pra não ficar tão estranho aí. Ela tá usando o meu para gravar. Então vamos lá. Primeira pergunta: diferença entre tubo de cobre e tubo de alumínio. Se existe diferença? Sim, existe muita diferença. O tubo de cobre, ele é um material, o metal, né? O cobre é um metal mais resistente. Ele é um metal mais resistente, porém flexível. E ele não tem o problema de pilha galvânica. O cobre, se ele tiver água e outro metal, não vai ter oxidação, diferente do alumínio. O alumínio é um metal super leve, resistente, mas ele é um metal muito leve e ao mesmo tempo ele é frágil, entendeu? Por quê? Na refrigeração existe a condensação, que é a troca de temperatura, né? A tubulação, normalmente o fluido está passando numa temperatura muito mais baixa do que, ou muito mais alta do que a temperatura externa, que é a temperatura do dia a dia. Então, existe a condensação. E o alumínio, na verdade, o metal alumínio misturado com outro metal, que seria o latão, que é das porcas de união dos tubos e das porcas de serviço. Então, alumínio, latão e água, existe a pilha galvânica. Então, não dá certo. Ali, conforme vai passando o tempo, vai criando uns furinhos e vai vazar o fluido do equipamento, entendeu? Então, alumínio, latão, condensação, não é legal. Por isso que normalmente a gente fala, quer fazer instalação com tubo de alumínio, coloca porca de alumínio, porque a durabilidade vai ser maior, tá? Não que tubo de alumínio é a coisa mais ruim do mundo, não é. Mas só que a durabilidade é bem menor perto dos tubos de cobre, entendeu? Só isso. Os fabricantes não recomendam a instalação com tubo de alumínio. Se eu não me engano, só a LG liberou a instalação com tubo de alumínio e é determinada marca. A Carrier também liberou com determinada marca também. Mas existem vários requisitos que você tem que seguir. E infelizmente não é todo mundo que sabe, não é todo mundo que segue, entendeu? Mas eu sugiro a instalação com tubo de cobre, que vai ser uma instalação bem mais resistente, vai durar muito mais tempo e é um tubo bem resistente, tá? Segunda pergunta: quando você instala a evaporadora, você nivela ou deixa caída para a água? Vamos lá, a evaporadora é retangular, certo? É um retângulo. Então vamos imaginar aqui a bandeja de dreno. A bandeja de dreno, ela não é retinha. Ela tem uma caída para um lado, outra caída para o outro. Então, ela é desse formato. O que acontece? A água começa a cair, ela começa a encher e joga a água para um lado. Ou ela começa a encher e joga a água para o outro lado. Então, ela tem um formato exato que, para você colocar a evaporadora, é nivelada, tá? E ela mesmo faz o trabalho de jogar essa água fora. Se você deixa a evaporadora desnivelada, com caído para um lado, e ela enche de água, não vai conseguir ir embora, entendeu? Então o correto é você deixar a evaporadora nivelada. Os próprios fabricantes já deixam a caída dentro da bandeja, tá ok? Então, evaporadora sempre nivelada, não precisa dar a caída. Ela já faz isso por conta própria. Terceira pergunta: superaquecimento. Consigo fazer superaquecimento em aparelhos inverter? Não. Depende. Só tem uma marca que você consegue fazer. É o GIN. Como é que funciona? O equipamento inverter,
ele é eletrônico. Alguns não é 100% eletrônico, mas outros são. Então, o sistema de expansão, o dispositivo de expansão dos equipamentos inverter, a grande maioria é um dispositivo eletrônico. Então, a placa eletrônica manda um sinal pro dispositivo de expansão para ele abrir ou fechar onde faz a expansão do fluido. E você não consegue, você não sabe se a válvula está totalmente aberta, se o dispositivo de expansão está funcionando 100% ou não. Então não dá para você fazer um superaquecimento, entendeu? Só da Eugene, se eu não me engano, equipamentos inverter da Eugene, eles usam um dispositivo de expansão capilar ainda. Não sei como, mas eles conseguem. Então não tem como. Você só consegue fazer superaquecimento em aparelhos convencionais, tá ok? Aparelhos inverter não dá, tá? Aparelhos inverter você faz recarga de fluido em massa. Então você precisa de uma balança para fazer essa recarga de fluido. Porém, se você tem uma linha muito comprida aí de 10 metros, você também não vai precisar fazer a adição de fluido nessa linha, porque equipamentos inverter você consegue usar 10, 15 metros de linha sem fazer recarga de fluido. Depende do fabricante, mas a grande maioria não precisa fazer recarga de fluido, tá? Até 15 metros. Quarta pergunta. Estou com um equipamento de 60 mil BTUs e quando coloco no manifold a pressão sobe para 220 PSI, o compressor dá uns estralos, o que pode ser? Isso com certeza absoluta é excesso de fluido no equipamento, tá? Quando você tem excesso de fluido no equipamento, ele não fala, mas provavelmente é equipamento com fluido R22, por ser de potência alta, ainda não tem muitos equipamentos inverter e tal, mas provavelmente R22 trabalha com 60, 70 PSI, e aqui está com 220. O que acontece? Se está com excesso de fluido na linha, o compressor não consegue comprimir esse fluido, porque a pressão está muito alta lá dentro, ele não consegue comprimir e mandar para frente esse fluido. Então, ele não consegue comprimir, começa a aquecer, aumenta a corrente de trabalho do compressor e desarma o compressor. Aí, o que a pessoa faz? Vai lá e condena o compressor do equipamento, mas não é. Isso daí é excesso de fluido. Eu já peguei uns 3 equipamentos assim de cliente que me liga, não tá funcionando e tal. Vai ver, o cara fez uma recarga, deixou com muito fluido, mas muito fluido mesmo. Tipo um equipamento que tem que colocar 1 kg de fluido, coloca 2 kg, o dobro. Então o equipamento não vai funcionar por causa disso, por excesso de fluido. Se você tá com um problema assim, retira todo o fluido do equipamento e faz a recarga por quilo pela balança, você vai ver que vai funcionar muito bem, tá ok? Quinta pergunta, as tubulações de máquinas de 22 mil BTUs e 9 mil BTUs são diferentes? Há sempre necessidade de fazer o vácuo na linha? Há sempre a necessidade. Desde a escola a gente sempre escutou que água e óleo não se misturam, e não se misturam mesmo. O vácuo ele serve para quê? Para tirar a umidade da tubulação. Por quê? Dentro da tubulação do ar-condicionado só pode ter 2 coisas, que é o fluido refrigerante e o óleo do compressor. O óleo para fazer a lubrificação do compressor e o fluido para fazer todo o sistema de toda a refrigeração. Então, dentro da tubulação não pode ter água. Então, por isso que se tem que evacuar toda vez. Tem que evacuar o aparelho de ar-condicionado. Se você não faz o vácuo, a vida útil do equipamento cai muito, muito mesmo, cai drasticamente. Um equipamento que é para durar 10 anos vai durar no máximo 1 ano, entendeu? Então, faça vácuo toda vez. A diferença de tubulação de equipamento de 22 mil para 9 mil é grande também. E também existe uma variação de equipamentos. Você não sabe qual é. Esses dias eu fiz uma instalação de um equipamento da Daikin de 22 mil BTUs e a tubulação era de 1/4 e meia polegada. Eu fiquei surpreso. Aí depois eu fui fazer a instalação de um outro equipamento que, se eu não me engano, era da Springer. A tubulação era 3/8 e 5/8, totalmente diferente, entendeu? Então, se você vai fazer uma
pré-instalação, e normalmente aparelhos de 9.000 BTUs é 1/4 e 3/8, tá? Todos eles é 1/4 e 3/8. Se você vai fazer uma pré-instalação, você precisa fazer uma entrevista com o cliente. Você precisa sentir o que o cliente quer comprar. Se ele vai comprar um equipamento mais caro ou se ele vai comprar um equipamento mais popular, entendeu? Porque dependendo do equipamento, dependendo do que ele vai gastar, é a tubulação que você vai colocar na parede. Você vai pegar uma máquina da Daikin ou da Fujitsu, custa um preço, vamos lá, 5 mil reais. Aí você pega um equipamento da mesma potência que é convencional, não tem tecnologia inverter, isso e aquilo, aí o cara vai pagar 2 mil. Então, algumas vezes o cara ele não tem dinheiro para comprar um equipamento inverter, então ele vai colocar um equipamento convencional. Por isso que você precisa fazer uma entrevista com o cliente, sentir o que ele vai comprar, para depois você fazer a pré-instalação, certo? Então, há diferença de tubulações sim, até do mesmo equipamento. Esses dias também, se você pegar equipamento inverter da Samsung, LG, Daikin, Fujitsu de 12.000 BTUs, todas essas marcas é 1/4 e 3/8. A Carrier X-Power também é inverter, é 1/4 e meia. É o único equipamento. E Itachi também é 1/4 e meia. Então, você vê a mesma potência e tubulações diferentes, entendeu? Mas tem que se atentar e ver com o cliente qual equipamento que ele pretende comprar. 6. É necessário fazer vácuo nas tubulações sempre que desinstalar uma máquina? Sim. Toda vez que você abre o sistema de refrigeração é o que? Ele é totalmente lacrado. Entre a evaporadora e a condensadora não pode ter nada aberto, tem que ser totalmente lacrado, porque senão vaza o fluido, você vai perder o fluido. Então é totalmente lacrado. Sempre que você abre, sempre que você solta as porcas, você precisa fazer o vácuo de novo, porque a partir do momento que você abriu, já entrou umidade para o sistema. Então toda vez, né? Instalei o equipamento hoje, faço o vácuo. Se eu desinstalar ele daqui 3 meses, já fiz vácuo a primeira vez. Não, toda vez desinstalou, tem que fazer vácuo. Toda vez tem que fazer vácuo, tá ok? Estou querendo comprar um manifold digital, mas pelo que entendi, ele não substitui a bomba de vácuo. É necessário ter a bomba de vácuo também? Sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O manifold digital é uma ferramenta onde alguns desses manifolds digitais têm o vacuômetro. O vacuômetro ele mede o vácuo que está sendo feito na tubulação. Porém, você precisa de uma bomba de vácuo, tá ok? Então, são duas coisas distintas. O manifold ele só faz a leitura do que a bomba de vácuo está fazendo, entendeu? Então, são dois equipamentos. Você precisa dos dois. Se você é instalador, você precisa desses dois equipamentos. Talvez, se você não tem dinheiro para comprar um manifold digital que custa aí na média de R$ 1.800, R$ 2.000, então você vai precisar comprar um manifold analógico que custa R$ 100 e vai precisar comprar um vacuômetro separado. O vacuômetro, dependendo da marca, você vai pagar R$ 400, R$ 500 e vai precisar comprar uma bomba de vácuo também. Bomba de vácuo existe N modelos de várias potências. Eu sempre indico uma bomba de vácuo de no mínimo 7 CFM. De 7 a 12 CFM é perfeito para trabalhos com split de até 48.000 BTUs. Pode colocar uma de 7 CFM que funciona muito bem, até 60.000 BTUs. Mais que isso também é exagero. 8. Quanto você cobra por cada trabalho? Gente, a região é muito diferente e cada trabalho tem a sua peculiaridade. Existem trabalhos que eu cobro bem mais barato e alguns bem mais caro, mas eu não posso falar eu cobro R$ 600 nessa instalação, R$ 700, por quê? Eu tô aqui em São Paulo, o nosso custo operacional é bem diferente do que uma pessoa que está em Fortaleza, vamos dizer assim, em Manaus. É bem diferente.
Até a mão de obra em valores é bem diferente. Se eu não tô vendo por aí que tem lugar que chega a cobrarem R$ 200 numa instalação. Aqui em São Paulo, uma instalação por R$ 200, você está tomando um prejuízo enorme. Normalmente, a minha equipe, o pessoal da LFBR, a gente sai da base às 6 horas da manhã. A gente sai para não pegar trânsito, porque São Paulo é um trânsito suportável. Então a gente sai da base às 6 horas da manhã. Então normalmente nós trabalhamos de 3 a 4 pessoas por equipe. Então a gente para no lugar, toma café, aí na hora do almoço a gente almoça também. Então só entre café da manhã e almoço a gente chega a gastar R$ 100 por dia. Em 4 pessoas, R$ 120 por dia. Então como é que eu vou cobrar R$ 200 numa instalação? Entendeu? Então a região é muito diferente, então não tenho como passar valores de instalações, entendeu? Agora, R$ 200 por instalação, isso aí você pode ter certeza que em lugar nenhum não funciona. O cara que cobra R$ 200 por uma instalação, ele não tem uma bomba de vácuo, ele não tem um manifold digital, ele não tem ferramentas profissionais, porque não dá, não dá para alinhar uma coisa com a outra. Então, um instalador precisa se valorizar para conseguir comprar ferramentas boas, para conseguir diminuir a carga horária de trabalho. Hoje tem dia que quando a gente pega instalação parede com parede, a gente consegue fazer uma instalação em 2 horas. Isso contando com um vácuo de 40 minutos, 1 hora. 2 horas. Por quê? Porque a gente tem um arsenal de ferramentas. A gente tem furadeiras potentes para chegar, furar vigas se for necessário. Antigamente a gente demorava de 4 a 6 horas para fazer uma instalação. Hoje a gente demora 1 hora. Por quê? Por ferramenta. Então, valorizem a mão de obra de vocês para vocês conseguirem comprar ferramentas melhores para vocês diminuir o trabalho de vocês, tá? É uma orientação minha. Depois, a 9ª pergunta. Gostaria de saber se já fez alguma instalação de split novo na caixa e após ligar o compressor não funcionou. Já aconteceu. Aconteceu umas 3 vezes já. Não vou falar a marca do equipamento porque é uma coisa que pode acontecer com qualquer marca. Mas já aconteceu na hora de liberar o fluido, abrir as válvulas do equipamento e não tinha gás, não tinha fluido refrigerante na máquina. Porque tinha um vazamento na evaporadora. Isso pode ter acontecido no transporte, pode ter acontecido várias coisas. Pode ser que vazou mesmo na própria fábrica. Chegou, não tinha gás na máquina. E eu abri toda a evaporadora e descobri onde que tinha o vazamento. Fechamos o vazamento, fizemos a recarga de fluido. Porque se fosse mandar a máquina de volta para depois eles trocarem, ia demorar demais. Então a gente resolveu lá na hora. E uns dias atrás aí também, eu fiz a instalação de um equipamento. 2 dias depois o cliente me ligou falando que o equipamento não estava funcionando, que ele só estava ventilando. Cheguei lá, vi que também a máquina estava sem o fluido. Nós achamos estranho, porque a gente faz vácuo, a gente pressuriza, faz tudo direitinho. E vazou o gás, mas tudo bem, né? Vamos localizar o gás. Vamos localizar onde vazou. Na hora que a gente pressurizou o equipamento, tinha vazado na solda entre o compressor entre o compressor e o condensador. Vazou na solda ali, 2 dias depois. Equipamento novo, lacrado, na caixa também. Ali aconteceu. Já aconteceu da gente pegar um equipamento inverter também, que a placa eletrônica não estava conversando. A placa eletrônica da condensadora não estava conversando com a evaporadora. Aí teve que vir a autorizada, fez a troca das placas e o equipamento funcionou. Mas assim, não acontece direto, não acontece todo dia, mas pode acontecer com qualquer um. Então, se você nunca teve um problema desse, parabéns, porque é muito difícil, pode acontecer da mesma forma que é muito difícil ter esse tipo de problema, entendeu? De cada 100 splits aí que a gente instala, um dá problema. Então a margem é bem pouca mesmo. Mas já aconteceu já. O importante é resolver. Não é simplesmente chegar no cliente e falar, se vira aí, entre em contato com o fabricante. Não é assim. Você que tem que chegar, você que conhece o equipamento, você que tem que ver o que está acontecendo, tá?
Eu penso dessa forma, pelo menos. Resolver o problema do cliente. 10ª pergunta e última. Qual a diferença de se trabalhar com tubo flexível e tubo rígido? A diferença é simples. O tubo é flexível e o outro, o tubo é rígido. Mas estou brincando. Para fazer infraestruturas de equipamentos grandes, né? Que eu digo assim, grandes de 60 mil BTUs, 100 mil BTUs, 48 mil BTUs, que usa tubulação de 5/8, usa tubulação de 3/4. Eu, particularmente, eu não gosto de usar tubos flexíveis, porque amassa. E também, se você pega uma linha muito extensa, não fica legal, aquele tubo fica parecendo um varal, tubo flexível. Eu prefiro o tubo rígido, mas só que daí você tem que fazer muito mais solda. A mão de obra é bem maior no tubo rígido, né? Mas eu acho que esteticamente e até para se trabalhar o tubo rígido em tubulações grossas de 5/8, 3/4, 7/8, é melhor trabalhar com tubo rígido. Se você vai fazer instalação de equipamentos de 9, 12, 18 mil BTUs, até tubo de meia polegada, vai no flexível, muito mais fácil. Mas o tubo rígido acaba sendo mais fácil em tubulações mais grossas. Então, cada um tem a sua peculiaridade, certo? Tubos flexíveis para máquinas menores, tubos rígidos para máquinas maiores. Eu penso dessa forma, tá ok? Espero ter ajudado. Se você tem uma dúvida, escreve aí embaixo. A gente vai demorar um pouquinho para responder, ainda mais nesse verão doido que tá fazendo aqui. Então a gente vai demorar, mas a gente vai responder. E não se esquece de se inscrever em nosso canal. E se você gostou, dá um joinha aí, beleza? Muito obrigado, até mais.